Aleluia. Os planos de Deus não se frustrarão sobre a nossa vida. Aleluia. Pai, sabemos que através do Teu Santo Espírito, Tua presença está aqui. Nós pedimos agora, continua falando conosco, continua nos direcionando. Que nós possamos sair daqui cheios da Tua presença, Senhor, cheios da Tua verdade. Em nome de Jesus oramos, amém. Bom dia, comunidade da fé. Bom dia. Como vocês estão lindos hoje? Agora, vocês deram uma olhada nas crianças, como elas estão lindas? Tá cheio de personagens bíblicos lá, né? Como é gostoso a gente incentivar os nossos filhos a uma cultura bíblica. Amém? Então, gostaria que você abrisse comigo a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 25. E em breves momentos eu gostaria de dividir algo que Deus tem colocado no meu coração. E eu espero que essa palavra venha te desafiar nessa manhã, assim como fez comigo. Amém? 25:1 diz assim a palavra do Senhor. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com as suas lamparinas. E o noivo demorou a chegar. Todas, então, ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam as suas lamparinas. As insensatas disseram então àquelas que eram prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas lamparinas estão se apagando. E elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão e comprem óleo para vocês. Saindo, elas para comprar o óleo, chegou o noivo. E as virgens que estavam preparadas entraram com ele para aquele banquete e a bodas. Aleluia! E a porta foi fechada. Mais tarde vieram então as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem dia e nem a hora. Amém? A primeira pergunta que eu quero fazer nessa manhã aqui para nós é: quando você lê um texto como esse de Mateus 25, o que é que desperta no teu coração? Medo? Desespero? Ou anseio? Medo ou anseio? Quando eu escuto sobre tempos de fim, o que é que desperta dentro do meu espírito? Um incômodo, uma agitação, uma angústia ruim? Ou um anseio e uma alegria, dizendo: o noivo está chegando. Talvez seja a primeira coisa que nós devemos pensar hoje. A gente pode discorrer sobre muitas coisas nesse texto. Durante toda essa semana, Deus tem falado comigo em cima dele diversos detalhes. Mas eu quero falar aqui sobre algo muito forte que diz nessa palavra, que chama-se preparação. Posição. Vida com Ele. Amém?
A grande diferença que a gente vê entre essas virgens que eram tolas e as outras que eram o quê? Sábias. É porque as tolas não estavam preparadas com o óleo. Elas não estavam aguardando, elas não tinham anseio. Elas não se preocuparam em falar como é que eu tenho que me preparar. O que é que eu faço todos os dias? O que isso mudou na minha vida e na minha história? Tem alguém aqui? Quem pode dar? Amém? Mas as outras não. As outras falam, eu sei quem é meu noivo. E eu entendo o que eu devo fazer. E não importa se é agora, ou se é daqui 1 ano, 10 anos, 50 anos, 100 anos, não importa, mas quando o noivo vir, eu estarei com as minhas lamparinas acesas. Eu estou preparado. Eu entendi quem eu sou. E aí eu fiquei pensando que às vezes a gente não fala muito sobre isso. Mas essa semana a gente tem mais uma data importante para aqueles que se denominam protestantes. Porque foi dia 31 de outubro que ocorreu a Reforma Protestante. Onde, devido a alguns acontecimentos, Martinho Lutero, ele se posiciona. E aqui eu não estou aqui para falar sobre religião. Mas eu estou falando que tem algumas questões tão poderosas que aconteceram na vida de Martinho Lutero, que provocou uma reforma, que provocou algo de dentro para fora. E aí foi impossível permanecer da mesma maneira. E eu quero profetizar que essa é a verdade que nós vamos viver, em nome de Jesus. Verdades de um evangelho. Verdades de um chamado. A Bíblia diz que lá em Êxodo 27, Deus dá uma ordem aos sacerdotes. E ele diz assim, ó: filhos de Israel, que vocês tragam azeite puro de oliveiras batido para esse candeeiro, para essas lamparinas, para fazer arder lâmpadas continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho. Arão e os filhos vão sempre colocar tudo em ordem. Desde a tarde até a manhã perante o Senhor. E isso será um estatuto perpétuo para os filhos de Israel e pelas suas gerações. Quando eu leio essa questão, Deus está dizendo, olha, existe algo que eu quero dizer para vocês que é uma responsabilidade de vocês. Manter as lamparinas acesas. Amém? Aí talvez você possa dizer, mas aqui Deus está dizendo para os sacerdotes. Nós não somos sacerdotes. Não, a Bíblia diz que na nova aliança, em Cristo, nós nos tornamos um reino de sacerdotes. É sobre isso que eu quero dizer a vocês. Ei, eu não sei quanto a você, mas presta atenção em uma verdade que nessa semana ficou muito mais clara para mim. Eu não sei para você, mas Jesus já voltou para mim. Quem está entendendo isso? Para mim, Jesus já veio. Pelo menos a primeira vez. E quando esse encontro aconteceu, eu não pude mais permanecer da mesma maneira. E eu profetizo isso sobre a tua vida. Eu profetizo. Hey, nós não estamos falando sobre religião
dogmas, estruturas. Nós estamos falando sobre um encontro poderoso que muda a minha natureza. Quem daqui pode dar glória a Deus? Eu antes era pecadora. E por causa dele me torno filha amada. Aleluia. Perdoada, justificada, cheia da presença dele, que recebe isso. Eu não sei se vocês sabem, mas existe um testemunho sobre a vida de Martim Lutero, que diz que, na biografia dele diz que um dia, uma tempestade caiu, e ela foi tão terrível, com raios, e ele tinha certeza que aquele dia ele iria morrer. E é nesse dia que ele simplesmente se entrega a Jesus, e ele diz, eu quero uma nova vida, eu me entrego. Talvez Martim Lutero fez isso por medo de ir ao inferno, medo do que podia acontecer com ele a partir dali. Mas ele faz uma entrega, e por causa dessa entrega, a biografia diz que ele simplesmente vai até um monastério. E lá ele fica. Só que ele era um homem culto, extremamente letrado. E sabe o que acontece? Lá onde existia o clero, eles tinham acesso à palavra. Eles tinham acesso à Bíblia. E o que acontece com ele é que ele começa a ler a palavra. Ele começa a ter acesso à verdade da palavra. E eu quero profetizar que vai existir um anseio da palavra de Deus sobre o teu coração. Em nome de Jesus, que a sua Bíblia não vai ficar mais fechada onde ela estiver. Mas que haverá um propósito para que você possa comer dela, viver dela, entendê-la com uma revelação que vem do Pai em nome de Jesus. E eu não sei se vocês sabem, mas uma das coisas mais poderosas que acontece nessa reforma e na vida de Lutero foi que à medida que ele ia lendo a Bíblia, ele começou a dizer, todos têm que ler. Todos têm que ter acesso a essa palavra. Não pode ser restrito a alguns. Todos têm que ter a chance de receber a revelação dessa palavra de vida. Aleluia! E sabe o que acontece? Ele traduz a Bíblia em 11 semanas. Inteira. E aí ele faz com que aquela palavra comece a dar acesso. Quem está recebendo isso em nome de Jesus? Aqueles que não podiam ler o grego, o latim, o hebraico. Porque um encontro com Jesus me faz provocar transformações não só para a minha vida, mas para o outro que está do meu lado. E o que é interessante, enquanto ele traduz, enquanto ele lê toda essa palavra, ele se depara com Romanos. O livro de Romanos começa a mexer com a cabeça dele, porque ali estava escrito que a salvação era pela fé. A justificação vinha de Deus e era a fé no Cristo, na obra de Cristo, e ela era perfeita e absoluta. Aleluia! E não por obras. E aquilo começa a trazer um incômodo para Martim Lutero absurdo, e ele começa a falar, peraí, tem algumas coisas que a gente está confundindo. Não é pelo meu esforço. Eu não sei se vocês sabem, mas Martim Lutero, ele esmurrava seu próprio corpo.
ele se autoflagelava, porque ele achava que nunca ele poderia ser santo bastante por causa dos pensamentos e principalmente porque ele lia a Bíblia e começou a questionar as coisas que ele acreditava. Então ele ia e falava, não pode ser Deus, não pode ser Deus, deve ser o inferno que está fazendo isso comigo. Mas a cada dia mais, a presença do Espírito Santo ia enchendo a lamparina dele. Aleluia! E aí ele começava a dizer, é necessário uma reforma, é necessário uma transformação, é necessário que essa palavra chegue a todos os corações, é necessário que eu abra a minha boca, é necessário que eu proponha um debate. Ei, deixa eu dizer uma coisa para vocês, gente, em nenhum momento na biografia está dizendo que Martim Lutero queria ferir a religião católica. Estava dizendo só que ele queria, ei, nós que somos humanos aqui, vamos ler juntos e podemos chegar num novo consenso. Podemos conversar sobre Romanos. Porque aqui está dizendo que Jesus é a obra perfeita que recebe isso. E aí, simplesmente, ele começa a ficar preocupado com tudo aquilo que estava sendo feito. E dessa vida de oração e leitura da palavra, ele se posiciona em 5 somentes. As 5 solas, que é um resumo de 95 teses que ele chega dentro da leitura bíblica. E a história diz que num dia antes do dia 1º do 11, que era o dia de Todos os Santos, ele cola aquilo na porta de uma das igrejas mais principais, onde todo mundo ia chegar, porque era o dia que todo mundo ia para a igreja. E o que ele queria é que o acesso à liberdade de Cristo chegasse a todos, aleluia. E aí ele fala, vamos debater sobre isso. E isso se torna uma reforma, uma revolução, uma mudança, um protesto. Isso aconteceu em 1917. Mas eu não sei se vocês sabem, Martim Lutero foi expulso da igreja católica só em 1921. Porque durante muitas vezes ele tentou conversar, explicar o que ele pensava. Mas eu não estou aqui para dizer o que é certo e errado dentro da religião, amém? Eu estou aqui para dizer que aquelas 5 somentes que o Espírito Santo trouxe como revelação na vida de Martim Lutero e provocou uma reforma na cultura, na vida de pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando nós compreendemos o que a verdade do Evangelho faz em nossa vida, é impossível permanecer da mesma maneira. Impossível. É como se nós fôssemos atropelados por um caminhão em alta velocidade, que choca contra os meus ideais, as minhas opiniões, o meu achismo, e encontra a verdade absoluta ali do lado, e ele começa a nos refazer. Aleluia! E eu quero dizer que, se você quer manter a sua lamparina acesa, quem quer aqui? Deixa eu ver. Se posicione nessas 5 verdades que um dia Martim Lutero e tantos outros foram impactados. John Wesley. Tantos avivalistas, por causa do quê? Por causa da Bíblia.
Por causa da conexão de oração a Deus. Por causa do livre acesso. Será que você pode olhar para a pessoa que está perto de você e falar assim: você tem livre acesso ao Pai? Por causa de Jesus. E aí eu peguei aqui e eu queria falar com vocês rapidamente. Uma das primeiras coisas que mais impactou Lutero e deve impactar a nossa vida, que é somente pela fé. Amém? Você pode repetir comigo? Somente pela fé. Somos justificados pela fé, somos salvos pela fé. Agora, não é uma fé que não provoca mudanças. É uma fé na verdade de Cristo. Ele morreu por nós. Ele nos amou quando éramos pecadores. Ele te convida, assim como o pastor Mirko falou aqui, é a sua hora. Chegou a sua hora. Não viva mais de acordo com este mundo. Ele te convida e diz: eu paguei o preço e morri no seu lugar para que você tenha vida. E não é qualquer vida. É vida eterna. É vida abundante. Quem recebe isso em nome de Jesus? É vida que emana vida. E não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo: aqueles que tomarem da minha água, de dentro de si fluirão águas vivas. Aleluia! Quem recebe isso em nome de Jesus? Sabe o que aconteceu? Lutero estava lendo. E ele disse: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Aleluia! As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Não somos salvos pelas obras, mas para as obras. Amém? Não venha me dizer que você entende que foi salvo pela fé e isso não provoca em você compaixão pelas pessoas. Você é justificado pelo amor dele, aleluia? Você se tornou justo por ele. É nele, santo nele, escondido nele, aleluia. É porque estamos nele que o diabo não pode nos tocar. Quem pode dar glória a Deus? E a fé é dom, vindo de Deus. Dom quer dizer presente, é um presente que Deus colocou uma porção. Só que a Bíblia diz o seguinte: faça como a semente da mostarda. Não é para ser pequena a fé. É porque a semente de mostarda é a menor, mas quando plantada e regada, se transforma em uma das árvores mais frondosas que existe. É assim que Deus quer, uma fé que continuamente cresce. Quem tem uma mão para eu profetizar? Eu profetizo que de uma vez por todas você vai parar de viver cheio de justiça própria. Nada do que você fizer vai fazer Deus te amar mais, mas nada do que você fizer vai fazer Deus te amar menos. Não são as nossas obras, é a fé naquilo que Ele já fez. Aleluia! A segunda sola chama-se somente as Escrituras. Eu imagino Lutero lendo e traduzindo assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e penetra mais do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E aí ele começa a dizer: eu preciso dessa fé alicerçada nas Escrituras.
E aí ele vai lá e traduz e fala, não é só para mim, tem que ser para todo mundo. E aí deixa eu dizer uma coisa para você e deixa eu te perguntar. A maior indignação de Lutero era que o povo não tinha acesso e nós temos acesso. E aonde está a sua Bíblia? Ai, pastora. Não adianta baixar ela como aplicativo e não ler, gente. Ame a Bíblia, mas não como um pedestal, não como aquilo que é um símbolo, mas a palavra que é viva e eficaz, e vai penetrar lá dentro, e vai trazer transformação, direção, visão. Eu quero profetizar nossas famílias cheias da cultura bíblica de Deus, em nome de Jesus. Aleluia! Deixa eu dizer uma coisa, é na palavra que eu me baseio as respostas que eu tenho que dar para os meus filhos. Não porque eu quero agradar o mundo, mas porque eu quero agradar a Deus. Se você tem dúvida do que responder, medita na palavra, busque a palavra. Aliás, no Evangelho das Boas Novas. E eu tenho certeza que o seu filho vai ser resgatado onde quer que quando ele estiver. Em Atos 8 a gente vê Filipe chegar até a vida de um etíope que está lá numa carruagem. E eu amo essa passagem, pastor Christian, porque a Bíblia diz que Filipe vai correndo do lado. E é exatamente uma passagem sobre Isaías, falando sobre Jesus, o Messias que viria para transformar toda a história. E ele está lendo, e ele não está entendendo nada. Mas Felipe está ali, cheio do Espírito Santo, com a lamparina dele cheia de óleo, aleluia! E aí quando ele diz, e aí, você está entendendo o que você está lendo? O etíope fala, como que eu vou entender se não tem quem me explique? Eu quero profetizar que Deus está trazendo sabedoria sobre a tua vida. Que à medida que você se aprofundar na palavra, a revelação de Deus vai chegar diante de você. E o Espírito Santo vai começar a usar a sua vida para trazer direção para outros. Mas não porque você é boa, mas porque Ele quer alcançar a vida dessas pessoas. E eles vão aprender a ter a revelação da palavra. Em 1 Reis 22, a Bíblia diz que Josias é chamado para restaurar um templo. E ele chama todos os obreiros para essa obra e começa a restaurar, mas quando eles vão mexer nos escombros, eles acham o livro da lei que estava perdido. E aí quando trazem isso para Josias, a Bíblia diz que ele rasga as vestes. E ele diz, perdão, Senhor, porque os nossos pais deixaram o livro, deixaram esses princípios, e é por isso que nós estamos passando por tudo que a gente está passando. Ei, talvez os nossos filhos passem por lutas porque nós deixamos de buscar a verdade de Deus. E aí não temos direção, instrução. Mas eu quero profetizar em nome de Jesus, que aqui vai ser diferente, aí no Campus Online vai ser diferente. E as nossas casas vão ser cheias da palavra de Deus. Quem pode dar glória a Deus em nome de Jesus? A terceira base que ele cola lá naquela porta é somente Cristo. E nós sabemos que João diz que Jesus disse, eu sou. O que ele diz? Vocês sabem. Eu sou o caminho. E ninguém vem ao Pai senão por...
Jesus disse isso. Eu sou o. Não é um. É o. Aleluia. Jesus é o caminho. A verdade. Esses dias eu vi um vídeo de uma pastora, ela contando que foram fazer uma entrevista com o maior especialista que já encontrou as notas falsas de dólar nos Estados Unidos. Não sei quanto, eu vou falar besteira aqui, mas eu sei que é mais de 4.000 falsas diferentes que ele já encontrou. Ele bate o olho e fala, é falsa. Ele olha e fala, é falsa. Presta atenção. Aí foram fazer uma entrevista com ele e disseram assim, como você pode conhecer tantas notas falsas? E aí sabe o que ele respondeu? Ele falou, eu não conheço as falsas, mas eu conheço muito a verdadeira. Por isso que quando eu olho para uma que é falsa, eu sei que não é verdadeira. Eu quero profetizar em nome de Jesus, que conheceremos Jesus e a sua voz. A verdade de Cristo de uma maneira tão poderosa. Quem recebe isso em nome de Jesus? Cheios dessa verdade de Cristo. Cheios dessa verdade de Cristo. Que nenhuma mentira dos tempos finais vão alcançar a nossa vida, a nossa casa, a nossa história em nome de Jesus. Amém? Busca a verdade. Conheça a verdade. Foca na verdade e toda mentira vai ser descortinada na tua frente. Glória a Deus. Ensine a verdade para os teus filhos e eles vão saber o que é mentira. Porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Abre a sua boca e declara o que está escrito em 1 Timóteo 2:5. Ele se entregou por amor a você. Só tem um mediador. Aleluia. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu esse ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Não imputando aos homens as suas transgressões. E nos confiou essa palavra da reconciliação. Ele nos reconciliou com o Pai. Esse é o caminho. Aleluia! A quarta, somente a graça. Efésios 2, 8, 9 diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós. Aqui é interessante porque é um contraponto a doutrina de méritos que a gente vive o dia inteiro. Não é verdade? Se você merecer, você vai ganhar. Pastora, mas é ruim eu fazer às vezes isso com meus filhos? Não, desde que ele não entenda que é assim que você ama. Porque essa é a verdade do Evangelho. Deus te ama independente, Ele só não quer que você permaneça assim. Aleluia! Ele justamente faz todo o trabalho, te alcança pela graça, para dizer, vem que eu vou mostrar para você quem você verdadeiramente é. E à medida que nós vamos caminhando com Ele, essa restauração vai acontecendo, essa verdade vai acontecendo, essa transformação vai acontecendo. Quem recebe isso em nome de Jesus? Deixa eu te perguntar uma coisa. A manifestação da graça de Deus, pelo posicionamento de fé, te constrange?
provoca em você a atitude de amor pelas almas, de urgência nesse tempo? Será que estabelece uma missão no seu coração, dizendo, é isso que eu estou fazendo aqui, eu entendi Deus. E eu quero profetizar em nome de Jesus, que com esse entendimento, aonde você passar, essa verdade vai brilhar. Você foi colocado naquele lugar para reconciliar essas pessoas com Deus. Pastor, como que a gente faz isso? Trazendo o céu para a terra. Aleluia! Aonde você chega, eu gosto de repetir isso aqui, eu estou terminando. Aonde você chega, o céu chega. Aonde você chega, Jesus chega. O princípio chega, o óleo novo chega. Se levante nessa geração em nome de Jesus. Se levante nessa geração como igreja e noiva amada, cheia do óleo, que pode queimar o tempo que for, porque tem óleo preparado. Eu já sei aonde eu vou. Eu já sei a quem eu pertenço. Não porque eu sou boa, não porque eu leio a Bíblia, não porque eu sou pastora, mas porque Ele, pela graça, me salvou. E eu termino aqui com a quinta somente, que é a glória somente a Deus. Será que você pode dar um glória a Deus? Somente a Deus. Só a Ele. Dai glória. Só que tem algo mais poderoso nisso, gente. Presta atenção. 1 Coríntios 10, 31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo isso para a glória de Deus. Igreja. Campus Online. Se a gente compreender isso, todos os dias quando acordamos, o fato de você fazer o café para a sua família é para a glória de Deus. Colocar a mesa para os teus filhos é para a glória de Deus. Sabe o que isso provoca em nós? Excelência. Eu não estou fazendo para ninguém, eu estou fazendo para Deus. Tudo que eu fizer é para Deus. No meu trabalho é para Deus. Na escola é para Deus. Na prova que eu vou fazer é para Deus. Aleluia! Você sabe que quando a reforma aconteceu no mundo, aconteceu na Alemanha, na Inglaterra, na Suíça, e foi trazendo uma transformação na cultura, na vida das pessoas. E deixa eu te dizer o que aconteceu. Até hoje, nós amamos os chocolates suíços, não é verdade? Sabe por quê? Porque o dono daquele chocolate suíço, não vou fazer propaganda aqui, merchan, de graça ainda, pô. Sabe o que aconteceu? Ele entendeu quem era Cristo. E aí sabe o que aconteceu? Ele simplesmente falou: não vou fazer qualquer chocolate. Eu vou fazer um chocolate para a glória de Deus. Você está entendendo isso ou não? E aí ele apurou o melhor chocolate. E isso transformou a história dos chocolates, gente. Aconteceu isso também com as marcas de relógios suíços. Naquela época, aquela reforma trouxe as melhores marcas de relógio, as melhores marcas de facas. O Hélio ama faca lá, a Suíça tem as melhores. Vocês estão entendendo ou não? E eu quero profetizar que essa mudança de mente, de você entender que tudo aquilo que Deus está colocando nas suas mãos, os seus bolos são para a glória de Deus. Aleluia! O cuidado com os teus filhos são para a glória de Deus.
O lavar o banheiro é para a glória de Deus. Irmã, irmão, coloca um louvor lá e vai lá com o sabão e fala: eu vou fazer para a glória de Deus. Eu estou terminando o relógio. Deixa eu só dizer, uma das experiências mais impactantes que eu tive na minha vida foi uma mulher. Quando eu estava viajando, voltando, entrei num aeroporto. E fazia muitos dias que eu não conseguia entrar num banheiro limpo. Quem viaja aqui sabe como é que é ruim. E aí eu entrei no banheiro, cheirava bem, estava limpo, estava com cheiro de casa. E não foi coincidência, queridos, que eu vi uma mulher e ela tinha o rodo e o esfregão na mão e ela passava aquilo e fazia: oh Lord, oh Lord. Que quer dizer: ah Senhor, ah Senhor. E sabe o que aconteceu? Eu entrei lá no banheiro sem medo de sentar. Porque ela estava fazendo para a glória de Deus. E estava para sentir o perfume da glória de Deus no lugar. E sabe o que aconteceu naquele dia? Eu era nova convertida, tinha tido uma baita de uma experiência com Cristo. Eu sentei e o Espírito Santo falou assim: Michele, eu quero que você fale com essa mulher que está limpando. O filho dela bateu nela ontem. E ela está desistindo de orar e de crer que ele vai ser transformado. Presta atenção, gente. E aí eu ali na privada, e falei: Deus, sério mesmo? Vai lá. E comece elogiando o trabalho dela nesse banheiro. Diz para ela que você sentiu o perfume. Que você viu que a glória, que a transformação, que a adoração dela está sendo feita através dessa atitude. Aleluia! E que eu ouvi do céu. E para ela não desistir, porque eu vou cumprir o propósito na vida do filho dela. Ah, gente, eu saí. Fui lá. Toquei nela, ela estava de costas. Ela virou para mim. E eu falei: senhora. Só que a hora que ela virou, ela tomou um susto. Que eu falei: gente, o que aconteceu? Parece que é um fantasma. E imediatamente, ela olhou para minha cara e fez assim. Eu nem tinha falado nada. E aí eu falei assim para ela: olha, calma. Eu só quero te agradecer. Porque esse banheiro tá maravilhoso, cheiroso. E faz tantos dias que eu não consigo usar o banheiro, mas por causa da sua adoração, através de um serviço, eu fui abençoada. Aleluia. E aí ela começou a chorar mais, intensamente. Aí ela chorava assim, sabe assim? E aí todo mundo que entrava no banheiro olhava para mim e eu: tá tudo bem, tá tudo bem. E aí eu virei para ela e disse assim: tem mais. Enquanto eu estava lá dentro, Deus disse: não, para você não desistir do teu filho que bateu em você ontem. E aí essa mulher desmontou no chão. Caiu de joelho e me trouxe junto. E me abraçou e começou a orar em línguas. E orar e agradecer a Deus. E chorar e chorar. E eu nem sei mais, porque todo mundo que entrava, a gente orava em línguas e chorava e chorava. E aí, acabou aquele momento, eu levantei e ela falou: eu preciso te contar uma coisa. Quando você chegou aqui e entrou nesse banheiro, eu disse: Deus... Aliás, ela falou: eu te julguei. Também, gente, eu estava com uma saia de onça, uma blusa marrom, um brinco desse tamanho,
um cabelão e um salto desse tamanho. Bota ainda. E aí talvez ela fosse tradicional, zona, e ela olhou e falou assim para Deus, ó, se essa menina não falar comigo, eu vou desistir. E Deus, com sua maravilhosa misericórdia, nos ouve. Aleluia. Aleluia. Ei, será que é necessária uma reforma na nossa vida? E posicionar as coisas que realmente valem a pena. Começa pela palavra. Fala para Deus te revelar. Deus é suficiente, amém? Deus é suficiente para fazer o que quiser. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. Aleluia. Mas a lamparina tem que estar preparada. E aqui eu entendo algo e termino aqui. Ser sábio é fazer o que tem que ser feito para manter as coisas certas no lugar certo. Quando eu olho para dizer a glória é só para Deus, eu entendo. Não tem vida secular na tua casa, nas tuas atitudes, nas tuas postagens, nas suas escolhas. Sabe qual é uma das orações que eu mais tenho feito? Senhor, traz o peso da tua opinião sobre mim, porque às vezes eu tenho muita opinião. Tira a minha opinião e põe a sua opinião. Traz o peso da tua opinião. Só que eu só posso saber se eu estiver na palavra, se eu comer dela, se eu me encher dela. Eu profetizo óleo sobre as nossas vidas em nome de Jesus, jorrando do altar nessa manhã e nos despertando para as coisas que realmente valem a pena. O noivo está a postos. A Bíblia acabou de falar aqui, eu não sei se é hoje, se é amanhã, quando é. Mas não interessa, porque eu estou preparada. Eu anseio pelo meu noivo. Eu quero o meu noivo. Quem quer o noivo? E se isso está diferente, gente, a gente precisa colocar as coisas no lugar certo. Sim, Deus, nos ajuda a colocar as coisas no lugar certo. Queremos declarar que as nossas lamparinas estão acesas. E se ainda não estão, hoje é o dia, Senhor, para que elas se acendam. E para que a gente possa fazer o que for necessário, sim, porque a salvação é pela fé e graça, mas o reino se conquista pela força. Eu quero profetizar que seremos precursores e testemunhas do teu reino aonde nós estivermos. E a tua glória será vista e vivida por onde passarmos, em nome de Jesus. Aleluia!